ler com vocês um dos textos mais emocionantes da Bíblia, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao verso 18. Um pouquinho mais de retorno. Capítulo 4, 6 a 18. Antes de ler esse texto, 2 Timóteo 4, 6 a 18, é preciso entender que esta é a última carta que Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Ele estava na masmorra Mamertina, um lugar úmido, frio, escuro, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Este é o último capítulo desta carta. Estas são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, antes de ser executado, antes de ser degolado. Portanto, estas palavras que vamos ler revestem-se de uma importância vital e retratam o coração e a alma deste homem. E eu chamo a sua atenção então para o que Paulo vai dizer, escrevendo para o seu filho Timóteo, na cidade de Éfeso. Ele diz assim: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu peço permissão a vocês para só retornar nesta passagem na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Que foi certamente o maior pregador do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem foi este homem? Maior bandeirante, maior desbravador, que plantou igrejas em grandes províncias do império: Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. De Jerusalém ao Ilírico, ele espalhou a esperança do evangelho. Quem é este homem? Que morreu pobre, cheio de cicatrizes, abandonado, acusado injustamente, condenado, jogado numa masmorra, saindo dela para o martírio. Quem é este homem? Este homem que, não obstante este cenário tão cinzento, é mais influente na história da humanidade do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar a vocês o apóstolo Paulo. E a história dele começa
Lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de judeu puro sangue, uma das mais importantes tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Sabemos, à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto, importante região do império, dando a ele o título de cidadão romano por direito de nascimento. Ainda jovem, ele foi enviado pelos seus pais para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, para ser um rabino, um líder da nação judaica, um líder do judaísmo. Gamaliel era neto do famoso rabino Hilel. Então, ele perlustra os bancos de uma academia teológica e recebe a mais refinada cultura doutrinária dos judeus. Diz Gálatas capítulo 1, versículo 14, que dentre os seus pares ele se destaca pelo zelo com que ele estudava a lei, pela maneira zelosa com que ele mantinha a tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, poliglota, de uma cultura invulgar, tendo uma personalidade prismática, um homem que marcou o seu tempo com a esperança da religião judaica para ser o grande líder do judaísmo de seu tempo. Porém, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel. Não na decantada Jerusalém, mas na pobre, na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia, mas com as mãos calejadas trabalhando na urdidura de uma carpintaria. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa a carpintaria, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, mas pregava como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam e aos pobres era anunciado o evangelho do reino. Isso provoca certamente a inveja, o ciúme das autoridades religiosas de Israel. O sinédrio começa a persegui-lo. Os fariseus, os escribas, mais tarde os saduceus, conspiram, orquestram, maquinam contra ele, vigiam seus passos, tentando encontrar algum ponto falho no seu caráter, tentando encontrar alguma contradição nos seus ensinos. Quando perceberam que não conseguiam fazer isso, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Levam-no ao pretório romano. Pilatos, contra a sua consciência, o condena à morte e morte de cruz. Crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia da semana seguinte, um fato acontece que cai como uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele matou a morte, ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela e ressuscitou gloriosa e poderosamente. Nesse momento, levanta-se Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio, para esmagar o cristianismo nascente. E ele persegue a igreja cristã com uma fúria indomável. E o Novo Testamento apresenta-nos dois retratos deste homem. Primeiro retrato, Saulo de Tarso, uma fera selvagem. Esta é a imagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E esta palavra no grego é a mesma para uma fera que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. 1 Timóteo 1,13, ele se autodefine como um insolente, um perseguidor, um blasfemo. Ainda, 1 Coríntios 15, versículo 9, também ele se define como menor dos apóstolos, porque
ele perseguiu a igreja de Deus. Atos 8:3 diz que ele entrava nas casas, arrastando homens e mulheres para jogá-los na prisão, não respeitando o domicílio doméstico, e assim ele assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele não apenas assolava e devastava, mas ele exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era um monstro, Saulo era uma fera selvagem. Isso ainda fica mais claro quando você observa o que está escrito em Atos 22, versículo 4. Porque lá está escrito que ele perseguiu o caminho, a religião dos cristãos, até a morte. Ele não perseguiu apenas os cristãos, ele perseguiu a religião dos cristãos, ele perseguiu o caminho. Mas Atos 26, versículo 9, somos informados de que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguiu apenas os cristãos, ele não perseguiu apenas a religião dos cristãos, ele perseguiu o Deus dos cristãos, ele perseguiu a Jesus. Mas Atos 26:10 nos diz que ele encerrou não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos ele dava o seu voto quando os matavam. Ele foi um serial killer, ele foi um assassino em série, ele mandou matar muita gente, muitos cristãos em Jerusalém, ele derramou muito sangue inocente, ele era uma fera selvagem. Mas ainda, Atos 26:11 nos informa que ele, por todas as sinagogas, ele castigava os cristãos, ele açoitava os cristãos, forçando-os até a blasfemarem. Em outras palavras, ele não perseguiu apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele chegava numa sinagoga e dizia para os cristãos assim: ou vocês negam a Jesus, eu prendo vocês, ou vocês negam Jesus, eu bato em vocês, ou vocês negam Jesus, ou eu mato vocês. Ele era uma fera selvagem. Mas ainda, o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro de Paulo, ou de Saulo. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14, quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na região rural, e já vi muito boi, garrote, bezerro sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um boi bravo é o ferrão, é o aguilhão. E aqui nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida de Saulo lá no caminho de Damasco, quando ele foi convertido. Isso não é uma verdade, isso não é uma verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, ou entrava numa sinagoga, e arrastava os crentes para jogá-los na prisão, todas as vezes que Saulo batia nos crentes, forçando-os a blasfemar, todas as vezes que Saulo tentava levar os crentes à apostasia, mas esses crentes preferiam morrer a negar a sua fé, era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo, era o Espírito Santo usando esse aguilhão para amansar esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, caminha para Damasco para prender os cristãos, e de repente o domador de touro bravos troveja desde as alturas e joga esse touro bravo no chão e grita aos seus ouvidos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo na sua história. A preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele é levado cego diante do fulgor da visão que teve do Cristo glorificado, do caminho de Damasco à casa de Judas, na rua direita em Damasco, onde fica orando e jejuando 3 dias.
Diz a Escritura que o próprio Senhor aparece para Ananias em Damasco e diz: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita em Damasco, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado e receba o Espírito Santo. E diz Atos 9,13 que Ananias disse assim: Senhor, mas eu tenho ouvido de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque eu lhe enviarei para longe aos gentios. Vai, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E diz a Bíblia que Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, ele é curado da cegueira, ele é batizado, ele é revestido com o poder do Espírito Santo. Agora notem comigo Atos 9:20. Diz que logo que ele foi curado, logo que ele foi batizado, logo que ele recebeu o Espírito Santo, Atos 9:20 diz que ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas confiram comigo Atos 9:22, porque em Atos 9:22 diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. E eu pergunto a vocês: há alguma diferença entre o que ele fez no verso 21, no verso 20, para o que ele fez no verso 22? No verso 20, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22, ele demonstra que Jesus é o Cristo. Há diferença? Sim, profunda diferença. Demonstrar é provar uma tese detalhada, exaustiva e meticulosamente. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre o que ele fez em Atos 9:20, onde ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, para o que ele fez no verso 22, onde ele prova, onde ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo? Atos não responde essa pergunta, mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 14 a 18. Diz que logo que ele foi convertido em Damasco, ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, mas ele foi para a Arábia. E lá na Arábia ele passou 3 anos. E depois de 3 anos, diz Gálatas 1,18, que ele retorna outra vez para Damasco. A grande pergunta: o que é que Saulo ficou fazendo na Arábia 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus investiu 3 anos nos apóstolos em Israel, Jesus investe 3 anos em Saulo na Arábia. Nesse período, certamente, ele releu o Antigo Testamento. Nesse período, ele recebe o conhecimento doutrinário dele, não assentado aos pés de um mestre humano, mas por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. E ao reler o Antigo Testamento, ele começa a perceber que aquele Jesus que ele perseguira, de fato, é o Cristo de Deus, é o Messias. Convencido desta gloriosa verdade, diz Gálatas 1,18, que ele retorna outra vez para Damasco. E é exatamente aqui que se encaixa o que ele fez no verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Ele precisa fugir, humildemente, humilhantemente, dentro de um cesto, muralha abaixo, de noite, para poupar a sua vida. Para onde ele vai agora? Agora ele sobe para Jerusalém. Atos 9:26. E eu preciso da sua atenção, porque agora eu gostaria de levantar uma tese aqui. E a tese que eu quero levantar é que nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. Não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades do cristianismo antes de ser usado por Deus. Que verdade? A verdade da nova aliança. Verdade essa que ele ensinou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar sem resposta, e só vai encontrar resposta no capítulo 3, versículos 4 a 6, quando Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus.
A tese que eu vou levantar é que quando Saulo sopra Jerusalém, aqui em Atos 9:26, ele não está governado pela nova aliança, ele está governado pela velha aliança. E o que é a velha aliança? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, o povo disse para ele: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E a pergunta é: fizeram mesmo? E a resposta é: não fizeram. Por que não fizeram? Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. A velha aliança diz: tudo depende de mim, nada depende de Deus. Mas a nova aliança, a nossa suficiência vem de Deus. Então, na nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim. Quando Saulo sopra Jerusalém, ele vai confiado na velha aliança. Sabem por quê? Primeiro, porque ele imaginou que ele seria o grande líder da igreja em Jerusalém, e ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E vocês sabem que aqui na Judéia, os galileus lá do norte são tidos como gente de segunda classe. Tanto é fato que quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo e a multidão se ajunta no cenáculo, uns olharam com ceticismo e perguntaram assim: mas o que quer isso dizer? Outros olharam com preconceito e disseram: esquece, são galileus. Outros olharam com zombaria e disseram: não, estão bêbados. Saulo pensou assim: aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, esses galileus não vão conseguir nada. Segunda coisa, segunda razão que eu tinha: todos os apóstolos de Jesus eram homens iletrados. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava o sinédrio. E Saulo deve ter pensado assim: além de galileus, eles são incultos, eles são iletrados, é que não vão conseguir nada mesmo, aqui na capital da teologia. Terceiro, ele deve ter imaginado: bom, eu conheço Jerusalém, eu me criei aqui, eu estudei aqui, eu conheço os corredores do poder eclesiástico aqui. Em outras palavras, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor preparo, eu tenho as melhores credenciais. Essa coisa aqui só vai para frente na minha liderança. Se eu não for o líder aqui, a obra não vai para frente, a igreja não vai crescer, a igreja depende de mim. Eu sou um cara insubstituível para liderar a igreja nessa grande arrancada de crescimento. E com essas ideias fervilhando em sua mente, é que ele sopra Jerusalém. Agora veja comigo o que acontece em Atos 9:26. Quando ele chega na igreja, os discípulos não acreditaram na conversão dele, acharam que ele estava sabotando a fé cristã. Sabe o que fizeram? Bateram a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Deus golpeia o orgulho dele aqui. Aí diz Atos 9:27, que Barnabé acolhe Saulo, introduz Saulo aos apóstolos, os apóstolos recebem Saulo, e agora sim ele é recebido na igreja, e agora ele tem trânsito livre na igreja, e agora ele discute com os helenistas, judeus nascidos fora de Israel, que moravam em Jerusalém, e agora ele se sente agora acolhido e absolutamente livre para ensinar e para pregar e para se desenvolver. O que acontece? Os helenitas resolvem matá-lo. Pois bem, daqui a pouco os discípulos se reúnem e disseram para ele assim: ô Saulo, você não pode ser nosso pastor não, você tem que ir embora da nossa igreja, pode ir embora que aqui não dá para você. Agora, notinha de rodapé: não é fácil para um pastor estar convencido que deve ficar na igreja, e os membros da igreja estão convencidos que ele deve ir embora da igreja. É um dilema, é um conflito. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora, foi não. Mas não era apenas os membros da igreja que queriam que eu fosse embora, não. Atos 22, versos 17 a 19, diz que o próprio Deus aparece para ele, numa visão, e diz assim: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Ô gente, ser mandado embora de uma igreja, pela liderança da igreja, é uma coisa. Ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa.
Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não tem mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Foi não. É só você ler em Atos 22:18, ele começa a razoar com Deus, ele começa a argumentar com Deus, mas Senhor, eu persegui a igreja aqui, mas Senhor, quando matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que eu pedrejaram. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Deus, o senhor pensa melhor. O senhor pensa melhor. O senhor não pode cometer esse erro estratégico. Se o senhor me tirar daqui, essa igreja não anda não. Se o senhor me tirar daqui, essa igreja não vai para frente não. Essa igreja depende de mim. Eu sou o cara que tem melhor preparo, melhor currículo, eu tenho melhor performance, eu não posso sair daqui. E Deus não mudou não. Foi Saulo quem tem que mudar e mudar-se. Quando Deus diz, vai! Aleluia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Foi não. Volta comigo para Atos 9:30. Diz que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E para quem queria ser insubstituível, sabe para onde o levar depois? Para Tarso. Sabe onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu dependo de você, você está muito enganado. É você quem depende de mim. Então arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo o Saulo ficou lá em Tarso, no molho, no banho-maria, longe dos holofotes? Ele que queria ser líder, ficou apagado. Sabe quantos anos? Mais de 10 anos. No molho. Sabe para quê? Para aprender a grande verdade que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido ainda não. Não. O pior aconteceu lá em Atos 9:31. Está escrito lá que depois que Saulo arrumou as malas e saiu da igreja, foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor que é isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, e a igreja explode em crescimento. Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Acontece um grande avivamento em Antioquia da Síria. E a igreja de Jerusalém manda para lá seu melhor pastor, Barnabé. Quando Barnabé chega e vê a graça de Deus prosperando, ficou muito feliz, lembrou-se de Saulo, foi atrás dele lá em Tarso, pegou o Saulo, levou com ele para Antioquia, e durante um ano eles ensinaram uma multidão de discípulos. De repente, o Espírito Santo, enquanto oravam e jejuavam, apareceu na congregação e disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste bem atenção a quem o Espírito Santo mandou separar. Não foi a Saulo e Barnabé, mas foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já? Já andou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, Saulo era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele. E eles saem para a obra missionária, o jovem João Marcos caminha com eles, que era primo de Barnabé, até que chega em Pafos. E lá tem um procônsul, que era uma espécie de governador daquela região, que se interessa pelo evangelho. Mas tem um mágico a tiracola, que era seu funcionário. Quase todos os grandes líderes políticos na época tinham um mágico a tiracolo. E esse mágico tenta impedir o governador de se converter, de ouvir a palavra, porque claro, se o governador se converter, você perdeu o emprego de mágico. E quando Saulo vê essa situação, ele se dirige ao mágico assim, ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos espirituais do governador se abrem e ele é convertido a Cristo. E a partir dali diz a Bíblia que Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo, e a partir de Pafos ele vai se transformar no maior líder do cristianismo. Sabem por quê? Porque aprendeu a grande lição: tudo depende de Deus, nada depende de nós. Atos 13:13 diz que eles chegaram em perto da Panfilha, quando esse jovem João Marcos abandona os dois missionários e volta para a casa da sua mãe. Por que o Marcos abandonou os dois missionários? O texto não diz.
podemos ter pelo menos 3 possibilidades. Primeiro, porque ele era jovem, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era, se desencantou. Segundo, quando saíram de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. Lá em Pafos muda o comando para Paulo. Ele diz: não, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir. Na liderança desse aqui eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Está escrito em Gálatas 4, 14 a 18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo vai chamar, na sua segunda carta aos Coríntios, 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé de novo. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é: veio de Deus, é claro. Mas por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Se existe algo que o diabo faz 24 horas por dia, é tentar fazer de você um balão, um pavão, cheio de soberba. Mas se o espinho na carne de Paulo então veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda, e às vezes é, Satanás aparece. Diz assim: está vendo aí? Você não é crente? Você não vai à igreja? Você não é dizimista? Está passando essa magrela aí. Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa não. Amados, Deus nunca prometeu nem para você nem para mim ausência de aflição. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os estudiosos dizem que essa região de perto da Panfilha era alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, que dava uma dor de cabeça alucinante. Muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui. E esse jovem João Marcos deve ter pensado assim: estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Quando Paulo chega lá na Galácia, os crentes queriam arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Dá a impressão que Paulo tinha um problema de visão em virtude da doença que contraiu. E não consta a Bíblia que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta a Bíblia que ele chegou doente na província da Galácia. Pois bem, então eles largam essa região pantanosa, sobem as montanhas do Cáucaso e vão pregar o evangelho na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, com muitas lutas, com muitas lágrimas, com muito sangue, porque Paulo é apedrejado em Listra, é arrastado da cidade como morto, mas Deus o restaura, Deus o renova, Deus o remoça, e eles deixam igrejas plantadas, eles deixam lideranças estabelecidas, e agora em Atos capítulo 14, versículo 26 e 27, eles retornam à igreja enviadora, a igreja de Antioquia da Síria, e está escrito que eles reuniram a igreja e relataram quantas coisas fizeram a Deus, e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Nota de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Relataram não quantas coisas fizeram eles, mas quantas coisas fizeram a Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os seus instrumentos. Agora, notem uma coisa importante: não há crescimento da igreja sem luta, não tem, não existe. A igreja começa a crescer, diz Atos 15:1, que os fariseus voltaram, desceram de Jerusalém e disseram assim para os crentes novos, crentes gentios: se vocês não guardarem a lei de Moisés, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Atos 15:1, Atos 15:4. Bom, a teologia não está boa. Você dizer que só a obra de Cristo não é suficiente, você dizer que só a fé em Cristo não vale, mas isso não é o evangelho. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. Quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. Não dá para fazer missões se a teologia não é boa. Então não dá para sair, tem que resolver o problema primeiro. Então convocaram um concílio. Os presbíteros, os apóstolos, trataram do assunto, discutiram o assunto, resolveram o assunto, escreveram a decisão, nomearam comissão para visitar as igrejas e ler o documento. É só a fé em Cristo e acabou.
O que Cristo fez na cruz foi suficiente. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo mérito humano, a salvação não é por nenhum ritual religioso, a salvação foi pela obra que Cristo realizou na cruz, em seu favor, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Agora diz Atos 15, 36 a 41, que Paulo chega para Barnabé e diz assim: ô Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo? Vamos fortalecer aquelas igrejas? Barnabé respondeu assim: olha, Paulo, eu gostaria de levar comigo o meu primo, Marcos. Ele está querendo ir com a gente. Aí diz a Bíblia que Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, por causa dessa situação, que eles não caminharam juntos mais. É claro que Lucas, ao retratar esse texto, o faz numa linguagem muito polida, mas não foi assim que aconteceu, não. Não foi, com certeza. Eu vou tentar parafrasear. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo chega todo animado para Barnabé e diz: Barnabé, você viu que coisa linda que foi o Concílio de Jerusalém? Que decisão sábia, que decisão bíblica, que decisão segura, que bênção, Barnabé. Ô Barnabé, agora chegou a hora de voltar. Vamos voltar para a viagem missionária? Vamos lá? Vamos sim, Paulo. Só um detalhe: você lembra do meu primo? É claro que eu lembro, né, Barnabé, do seu primo. Pois é, Paulo, você acredita? Ele quer voltar com a gente. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, ele quer voltar com a gente. Não, Barnabé, comigo esse rapaz vai não. Não, Paulo, mas ele vai ser uma bênção agora, ele amadureceu. Não, comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas vamos dar uma chance para o rapaz, ele vai ser útil para nós. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, mas você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o menino. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, não é possível, comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles, por causa do menino, não caminharam juntos mais. Os irmãos da liderança da igreja não devia brigar não, sabe? Mas às vezes briga. Agora, mesmo quando a liderança da igreja briga, o plano de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. Agora eu fico pensando, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos, já foi descartado alguma vez? Já se sentiu persona não grata alguma vez? Barnabé pegou esse Marcos, levou lá para Chipre, investiu nele, cuidou dele. Mais tarde Pedro discipulou esse Marcos, foi o primeiro evangelista a escrever o evangelho. Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém, foi para outra região, queria ir para a Ásia. O Espírito de Deus o impediu de entrar na Ásia. Aí de repente ele tem uma visão de um varão macedônio dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E por providência de Deus o evangelho entrou no ocidente. É por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. Entraram em Filipos, colônia romana, e aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante. Quem dá a direção missionária da igreja é Deus. Quem escolhe os melhores métodos somos nós. Paulo só se estabeleceu em cidades estratégicas. Filipos, colônia romana. Tessalônica, capital da Macedônia. Bereia, importante cidade da Macedônia. Atenas, capital intelectual do mundo. Corinto, capital da Caia. Éfeso, capital da Ásia Menor. Sabe o que Paulo está ensinando a gente? Estratégias missionárias. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Onde? Qual cidade? Vamos comprar um terreno? Vamos. Em que bairro? Vamos alugar um salão? Vamos. Em que rua? Porque às vezes, se nós não formos estratégicos, vai ficar lá, patinando, 5, 10, 20 anos. Igrejas estratégicas influenciam toda a sua micro-região. Mas mesmo quando você é orientado por Deus e escolhe os melhores métodos, você não tem vida fácil não. Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, Paulo foi chamado de impostor em Corinto, Paulo enfrentou feras em Éfeso. A primeira carta que ele escreveu logo depois da primeira viagem missionária, a carta aos Gálatas. Lá de Corinto ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses. De Éfeso ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios.
E em Éfeso acontece um grande avivamento espiritual. A cidade tinha 300 mil habitantes. A cidade hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. A cidade era completamente idólatra e marcada por ocultismo. E Paulo chega ali 3 anos sem rádio, sem televisão, sem Bíblia impressa, sem jornal, sem zap, e durante 3 anos ele impacta a cidade. A idolatria recua, os feiticeiros queimam seus rios de brasilia em praça pública, e a palavra de Deus prevalece. Igrejas são plantadas na província: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Um verdadeiro reavivamento. Agora Paulo está saindo de Éfeso, porque cumpria uma promessa feita aos líderes da igreja de Jerusalém: você vai para os gentios, Paulo, mas não se esqueça dos pobres. Preste atenção, irmãos. Evangelização e ação social caminham juntas. Parabéns, pastor, pelo trabalho social. As duas coisas caminham juntas. Está escrito em Atos 18:2 que no período de Cláudio foi o imperador que precedeu Nero. Houve uma grande fome no mundo e Cláudio expulsa os judeus de Roma, e eles voltam para a Judéia pobres, sem terras, sem casas, sem propriedades, sem recursos financeiros, e começa a passar necessidades. E Paulo então faz uma grande coleta especial entre as igrejas gentílicas para levar para os pobres da Judéia. Quando ele está desembarcando, quando ele está embarcando para lá no Porto de Mileto, ele diz assim para os presbíteros de Éfeso: meus irmãos, o Espírito Santo está me assegurando que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Mas eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca lá em Cesareia Marítima, Ágabo, o profeta, o prende com o cinto e diz: é isso que eles vão fazer com você em Jerusalém. Os discípulos tentam demovê-lo para não subir a Jerusalém, e ele responde: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer por Jesus em Jerusalém. Ele sobe e é preso mesmo. 40 judeus entram em voto de anátema para matar Paulo, e eles disseram: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, ele comunica ao comandante, o comandante traslada Paulo naquela mesma noite, sob forte escolta militar, de Jerusalém para Cesareia, o quartel-general de Roma naquela região. E Paulo fica 2 anos preso, sendo acusado pelos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Festo está pronto a entregar Paulo para o Sinédrio, e o Sinédrio orquestra para matar Paulo na estrada. E quando Paulo percebe a trama contra ele, sendo cidadão romano, usando do seu direito, disse para o governador: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado diante de César. E o governador diz: para César você quer ir? Para César você irá. O próprio Deus, em Atos 23:11, tinha aparecido para Paulo em Jerusalém, diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Paulo queria ir para Roma, Deus o queria em Roma. Na hora que ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 pessoas dentro do navio, todos entraram em pânico. Um anjo aparece para Paulo no navio e diz: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanhece, eles enxergam a ilha de Malta. O navio se despedaça todinho, a carga do navio se perde todinha, mas todos se salvam, uns em tábuas, outros nadando, e chegam na ilha de Malta. Os bárbaros prepararam uma grande fogueira para aquecê-los, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi pegar um punhado de gravetos para jogar no fogo, e quando ele joga um punhado de gravetos no fogo, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo. E os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudaram de opinião e disseram: é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, é o servo do Deus vivo. Não foi a tempestade que levou Saulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. E então, depois dos 3 meses de inverno, os bárbaros supriram todas as necessidades de Paulo e o encaminharam para Roma. E Paulo chega em Roma, não como queria chegar, não como sonhara chegar. Chega preso, chega algemado.
Mas ele escreve na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Talvez você pergunte: ô Paulo, que negócio é esse? Que coisas são essas que contribuíram para o progresso do Evangelho? Talvez ele fosse fazer um resumão para nós. Diria o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui mordido por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, está escrito em Filipenses 1. Primeira coisa, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando os crentes soltos, indo e vindo, olham Paulo preso, e Paulo está trabalhando mais na cadeia do que eles soltos, isso mexeu com o brilho deles. Eles se mexeram. Isso levou o Ray Stedman, de saudosa memória, a dizer que um dos mais eficazes métodos de crescimento da igreja, eu não gosto desse método, é botar os pastores na cadeia. A segunda coisa que aconteceu, porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Mas o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Era gente que tinha influência no império, que tinha trânsito livre nos corredores do palácio. Se Paulo estivesse solto, jamais teria acesso a essa elite militar de Roma. Deus coloca o maior missionário lá dentro da casa de César, e César, sem saber, é o presidente das missões estrangeiras da igreja. Quando as pessoas pensam que elas estão destruindo a igreja, elas estão promovendo a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo está preso. Porque Paulo está preso, ele não pode visitar as igrejas. O que ele vai fazer? Vai escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Pensem comigo, se Paulo estivesse solto, talvez não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então, quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Preste atenção comigo, irmãos. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Paulo pediu oração para sair, saiu. Mas não saiu para se aposentar, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Ele não saiu para vestir um pijama. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Ele deixou Timóteo em Éfeso, ele deixou Tito em Creta, muito provavelmente ele foi à Espanha, como era seu desejo, passou por Nicópolis, e nesse interregno ele escreve mais 2 cartas, Tito e 1 Timóteo. Mas vocês sabem que uma tragédia acontece no Império no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma, a maior cidade, a mais poderosa cidade, a mais populosa cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. Não um acidente casual, um incêndio de 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64. E o imperador Nero está assistindo o horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando este incêndio terrível acaba, dos 14 bairros de Roma, 10 haviam sido devastados, 70% da cidade destruída. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um verdadeiro massacre contra a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, então os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma.
Nessas alturas, Paulo é o grande líder do Ocidente. Ele começa a ser caçado, ele começa a ser vigiado, até que bota a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu para pegar seus objetos pessoais, nem sua capa, nem seus livros, nem suas cópias da Bíblia, os pergaminhos. E ele é jogado agora nessa masmorra úmida, fria, insalubre, mal cheirosa, a masmorra mamertina, de onde as pessoas são leprosas por martírio. E é dessa masmorra que ele escreve a sua última carta, a sua carta a Timóteo. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia no texto lido para nós encerrarmos. A pergunta é: como é que esse homem se sente? Se você perceber, capítulo 2, verso 9 desta carta, ele não está preso como um apóstolo, ele está preso como um bandido, como um malfeitor. Pense nas fake news da época, irmãos. Pense comigo. As conversas de corredores, nas ruas, nas praças. Está sabendo da última? Aquele famoso pregador, aquele cara lá, por onde passava acontecia milagres, coisas tão grandes. Pois é, está preso. É um bandido. Está por trás do incêndio de Roma. Está lá agora. Isso é a mesma coisa de jogar um saco de penas de um alto de uma montanha. Não dá para recolher todas mais não. Quiseram destruir a vida dele, a reputação dele, a honra dele. Se você perceber, capítulo 1, versículo 15, todos os da Ásia, seus filhos na fé, os membros das igrejas que ele plantou, o abandonaram, se acovardaram. Se você conferir no capítulo 1, versículo 8, o próprio Timóteo, que é seu filho na fé, está com vergonha dele, acovardado. Não se apresenta para dizer: esse homem eu conheço, esse homem é meu pai na fé, esse homem é íntegro, esse homem é honesto, esse homem não é um bandido, esse homem não é um criminoso, esse homem não é um malfeitor. Vocês sabem que em Roma tinha o direito romano, e até hoje as grandes escolas de direito ensinam sobre o direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência, uma primeira defesa, para ele apresentar suas testemunhas, e ele confessa no capítulo 4:16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. O que acontece? Ele sai dessa audiência, sentenciado à pena de morte. E eu pergunto a vocês, como é que ele se sente? Primeira coisa que ele sente, irmãos, está no versículo 9, o drama da solidão. Procura verter comigo depressa, Timóteo. Eu preciso de um ombro, preciso de um amigo, preciso de alguém do meu lado para repartir minha dor, dividir minha carga, de um ombro para eu reclinar minha cabeça. Segundo, ele enfrenta o drama do abandono, versículo 10, Demas, amando o presente século, me abandonou. Irmãos, não é fácil ser abandonado, não. Não é fácil você ser abandonado pela pessoa que você amou e nela investiu. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil você ser abandonado no final da vida. Está abandonado, sentindo abandono. Notem comigo, no versículo 14 e 15, ele enfrenta o drama da traição. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. Foi esse camarada que delatou o Paulo, culminando na segunda prisão de Paulo, no seu consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que puxa o tapete, é gente que celebra quando você cai, é gente que chora quando você se levanta. Não é fácil a traição, não, irmãos, a traição dói. Mas esse homem está enfrentando, irmãos, o drama das privações. Olha comigo o versículo 13, ele está enfrentando 3 privações, ele está enfrentando privações emocionais, ele precisa de gente. Ele está enfrentando privações mentais, ele precisa de ler. Ele está enfrentando privações físicas, o inverno está chegando, e velho sente mais frio que gente nova, e lá dentro da masmorra é tão frio quanto aqui fora, e ele está dizendo o seguinte: meu filho, nenhuma capa velha no inverno eu tenho, traz a minha capa. Isso é, amado, uma exortação para você e para mim, que tendo casa para morar, que tendo cama para dormir, que tendo roupa quente para vestir, que tendo pão sobre a mesa, ainda murmura. O maior líder do cristianismo não tem sequer uma capa para usar na chegada do inverno. Esse homem está enfrentando o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Talvez de todas as dores da vida, a mais profunda é a dor da ingratidão.
mas louvado seja o Senhor. Ele diz no verso 17 assim: mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Pensem comigo. O dia da execução de Paulo chegou. Eu imagino essa cena. Aquele executor cruel, insensível, talvez receba um pedaço de couro na sua mesa, dizendo: é o dia. Paulo vai ser executado. E eu imagino esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves, uma tocha de fogo, porque a masmorra era escura. Eu imagino esse homem avançando por meio de um corredor escuro, abrindo uma pesada porta de ferro, e entrando com aquela tocha de fogo na mão e gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E o velho apóstolo responde: sou eu estou aqui. Ele é arrancado dessa masmorra e é levado ao local da sua execução. E quando caminha para lá, ele deve ter pensado no que escreveu para Timóteo e falado assim: valeu a pena. Ah, valeu a pena. Sabe por quê? Porque eu combati o bom combate, porque eu completei a carreira, porque eu guardei a fé. Eu não larguei a obra de Deus no meio do caminho. Eu não negociei meus valores, não vendi a minha consciência. Enquanto caminha para o local da execução, ele deve estar lembrando o que escreveu para Timóteo, dizendo: Timóteo, meu filho, Roma vai me matar. Ele diz, pensando melhor: Timóteo, é eu que vou me oferecer. Eu não vou me oferecer para Roma não, eu não sou prisioneiro de César. Eu sou embaixador em cadeia, sou prisioneiro de Cristo. Então vou me oferecer para Ele em sacrifício e libação ao Senhor. E tem mais, Timóteo, não vou morrer não. Eu vou partir. A palavra partida aí é um eufemismo para a morte. E essa palavra significa 3 coisas no grego. Primeiro, é tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para um crente? É descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Quantas fadigas, não? Quantas pessoas num leito de hospital, sessões difíceis de quimioterapia, de radioterapia, lutando bravamente para sobreviver, tomando injeções de morfina, balão de oxigênio, falta de ar, até o dia que o Senhor Jesus vem e diz: filho, vem cá, vamos para casa, chega de cansaço, chega de fadiga, chega de dor, eu vou dar a você meu descanso. Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote e atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Enquanto caminha para o local da execução, ele deve ter lembrado do que escreveu para Timóteo. Diz: Timóteo, meu filho, Nero me considerou culpado e sentenciou a pena de morte. Mas pensando melhor, Timóteo, isso não me importa não. O que me importa, na verdade, Timóteo, é que o reto juiz diante de quem eu vou comparecer, e todos terão que comparecer, já me justificou. Não tem mais crime, não tem mais culpa. Eu estou quisto com a lei de Deus, eu estou quisto com a justiça de Deus. Já não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Então, Timóteo, eu estou indo, na verdade, a receber a coroa da justiça. E eu imagino a cena, quando ele chega no local da execução, e pensa em vocês que Paulo era o prisioneiro mais importante daquele tempo, acusado de um crime mais grave daquela época. Muito provavelmente o executor perguntou: você quer dizer algumas palavras antes de morrer, Paulo?
pensando que ele fosse abrir a boca para expressar sua mágoa, sua revolta, sua dor. E Paulo deve ter dito sim, eu quero sim, eu quero sim. Talvez nesse momento que ele ergueu os olhos aos céus, disse a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. É este homem que nesta noite diz para você e para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude, nesse tempo onde o cristianismo está sendo tão desfigurado, a voltarmos para o simples e puro evangelho da graça, e a renovarmos o nosso compromisso com Jesus, porque se vivemos, para Ele vivemos, se morremos, para Ele morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Fique em pé, vamos orar. Senhor Deus, bendito é o Teu nome, porque a Tua palavra nos apresenta a história deste homem poderosamente transformado e poderosamente usado nas Tuas mãos. Ajuda-nos a viver hoje de modo digno do Evangelho, da gloriosa vocação com que fomos chamados. E permita, Deus, que a nossa vida traga glória para o Teu nome, quer na nossa vida, quer na nossa morte. Que os dias que nos restam para viver, sejam poucos ou muitos, sejam vividos na Tua presença, para o louvor da Tua glória. Se porventura nesta noite, Deus, alguém que entrou aqui, que ainda não tinha conhecido Jesus Cristo, Teu Filho, ainda não tinha se rendido aos Seus pés, para confessá-lo como Senhor da sua vida, que essa seja uma noite de salvação. Se alguém entrou aqui, Senhor, desviado do Evangelho, desigrejado, longe da Tua casa, como ovelha fora do aprisco, que nesta noite, esta ovelha volte para o aprisco, que esse pródigo volte para o lar, que esse desviado volte para a Tua casa, para encontrar o Teu abraço, o Teu beijo, o Teu perdão, e o carinho e o afeto da Tua igreja. Se alguém entrou aqui nesta noite, Senhor, enfermo, nós declaramos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o médico dos médicos, para Ti não há doença incurável. A última palavra não é a palavra da ciência, nem da medicina, a última palavra é a Tua palavra. Então nós colocamos esta vida nas Tuas mãos. Se alguém entrou aqui, Senhor, com a alma angustiada, passando por lutas, por dissabores, por crises, por dramas existenciais, sendo alvos das angústias mais profundas, ou dos ataques mais ferrenhos, ou da perseguição mais cruel, toma esta vida em Tuas mãos, consola este coração, anima este coração, levanta esta pessoa na força do Teu poder. Ah, meu Deus, todos nós estamos carentes da Tua graça, e nós colocamos a nossa vida aos Teus pés, e Te adoramos como a razão da nossa vida, em nome de Jesus, aleluia.